De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje nos estúdios da STZ TV UHF Canal 59, em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o empresário Toninho da EBA. A EBA que é uma consultoria e é focada em talentos humanos. Terminamos o bloco anterior e eu lhe fiz a seguinte indagação. Qual é o desafio grande que nós temos na cadeia produtiva sucroenergética quando se fala em talentos e recursos humanos? Ok. É importante mencionar que eu acho que o desafio ele foi implantado dentro de um modelo de construção do conhecimento que o Brasil tem. Então, se você buscar hoje aí, na linha S, patrocinada pelo governo, o órgão do governo... Que é Senac, que é SESI e Senar, da Agrícola, né? Uhum. Então, nós vamos perceber que existem os programas de capacitação que respeitam as pessoas e que cria módulos de aprendizagem nas pessoas. E quando eu comecei a conviver com isso, há pelo menos 20 anos atrás, eu comecei a notar que tinha um espaço para atender de forma colegiada a população brasileira. Porque veja que interessante, a grande maioria da população, ela não tem ensino fundamental completo, ela não tem ensino médio completo. E na grande verdade, eu preciso entrar nessas empresas e atingir essas pessoas. Tanto é que acho que a glória da EBA aí, ela se desenvolveu justamente porque ela criou método com base na andragogia, que é a ciência de tratar com adultos, onde nós fizemos uma adaptação no modelo de ensino-aprendizagem e nós fizemos então a captura desse sujeito sem formação. Para nós não é importante se o sujeito sabe ou não sabe escrever, o que é fato é que nós, uma vez selecionado pelas empresas, nós transformamos essas pessoas em conhecedoras dos assuntos previamente contratados, né? Nós temos hoje, para você ter uma ideia, trabalhos como na na usina Noroeste Paulista, a formação de mecânicos, nós temos 30 mecânicos sendo formados ao longo do treinamento no próprio local de trabalho. Então, nós não levamos em conta se ele tem segundo grau, se não tem segundo grau, que é o ensino médio nos dias de hoje, né? O que nós queremos é transformar o sujeito para lidar com o negócio, ok? Eu acho que isso é que tem dado uma grandeza para o trabalho da EBA no que diz respeito aí a atingir essa população como um todo. Não entendo isso como desafio, mas eu acho que é mais desafio para as entidades que produzem o ensino-aprendizagem, o conhecimento, em se adaptar a esse meio. Porque se nós esperarmos a evolução em graduação dessas pessoas, nós vamos perder muitos resultados. Nós vamos precisar, então, entrar nesse meio, incentivar as pessoas, sim, buscar um telecurso, buscar formação, mas, ao longo do tempo, esse aperfeiçoamento, essa visão prática do negócio. Toninho, a revista Exame, a última revista Exame, que é encontrada nas bancas ainda, ela tem uma chamada, inclusive uma chamada com destaque, para um fato que é o seguinte, que com o fim da queima da cana no estado de São Paulo, 2014, já temos a data, o ano, não é? Ok. 140 mil trabalhadores que todos os anos migram de estados do Norte e Nordeste para o estado de São Paulo para o corte de cana, vão ficar desempregados. Como é que se faz para evitar isso, se for realmente acontecer da maneira como está colocado, e é um fato que nós sabemos disso já desde que começou-se a falar em eliminar a queima da cana, e aí depois eu queria até que você falasse, desenvolvesse um pouquinho a sua linha de raciocínio em cima das dificuldades da mecanização, a formação de funcionários que possam usar toda essa tecnologia disponibilizada nessas colheitadeiras de cana, mas como é que se faz com esses 140 mil trabalhadores, que são os boias frias? E nesses projetos novos que você desenvolve, evidentemente, não tem nada mais de cana queimada, o corte manual, ou tem? Não, normalmente hoje um novo projeto, ele já é concedido a licença de funcionamento com base na colheita mecanizada. Os órgãos ambientais já exigem isso. Não tenha dúvida, tem um rigor muito grande. Certo. Que inclusive, Ronaldo, eu sou muito favorável com essas legislações, e eu estou colocando no plural aí, porque são muitas as que interferem no processo do agronegócio, porque eu entendo, por exemplo, que a NR31, a NR31, ela traz uma rigidez no que diz respeito aí ao trabalho rural, que isso dá uma condição para o empresário, para a empresa agrícola, se livrar ou se anteceder de uma porção de complicações ao longo do tempo.
Eu sou vivenciador aí do começo dessa legislação, que chegou há 3, 4 anos atrás, vivo em cima disso hoje, e percebo que as empresas evoluíram muito nesse sentido. E quando se fala da lei ambiental, no que diz respeito a 2014, eu acho que nós vamos poder ter uma resposta muito interessante com esse censo encomendado pelo governo. Porque o que é fato é que nós já estamos vivendo um aumento no processo de mecanização do corte de cana das usinas, mas nós não estamos vivendo ou vendo pessoas desempregadas, pessoas desocupadas. Então, na medida que se vai aumentando o número de máquinas, essas pessoas estão sendo aproveitadas nas máquinas, porque nós tínhamos, por exemplo, 30% de mecanização. Hoje tem usina que tem 90%, os novos projetos 100%. É lógico que nós não vamos conseguir aproveitar todo mundo, mas o que eu acredito mesmo nesse segmento é que o país, Brasil, está em desenvolvimento. O Brasil está numa crescente muito interessante, que eu acredito que se houver aí uma reunião das energias de capacitação para capacitar essas pessoas, para preparar essas pessoas para os desafios que nós estamos vivendo ao longo de mais 2, mais 3, mais 4 anos, nós vamos ter muito espaço. Até porque, é muito a minha opinião, o que eu entendo com o processo da mecanização? Se nós pensarmos em mecanizarmos 100% das áreas de cana, nós vamos falar que é um pouco impossível pela topografia do Brasil. A topografia do Brasil não permite isso. Mas se pensarmos assim, escuta, pode entrar uma outra lavoura nesse processo. Outra lavoura qualquer, que não vamos entrar em detalhe de eucalipto ou coisa dessa natureza, nós vamos precisar de gente. Eu acho que mesmo na cana e nas outras culturas, nós vamos ter um espaço significativo ainda para esse pessoal trabalhar. Mas eu deixo até de alerta. Seria interessante que houvesse uma procura para o desenvolvimento, para você não ser aquele último da fila, ficando esperando aí culturas alternativas para o seu processo de sobrevivência. Busque uma escola, busque um curso de capacitação, busque as oportunidades que as empresas estão criando para você, de repente, no seu primeiro, mas o segundo, terceiro, que venha trabalhar com um equipamento motorizado, um equipamento mecânico dentro das organizações, que esse meio vai crescer muito. Pela sua experiência, Toninho, esses 140 mil trabalhadores nordestinos que vão ficar sem trabalho aqui no corte de cana no estado de São Paulo, eles poderiam ser requalificados, por exemplo, para a construção civil, que vive um boom de crescimento muito grande. Nós temos aí 2014 Copa do Mundo, 2016 Olimpíada. Quer dizer, a indústria da construção civil já se ressente hoje de falta de mão de obra. Você acha que haveria condições de se levar esse contingente de mão de obra para um outro setor como o da construção civil? Não tenha dúvida. O que eu entendo, até que nós estamos aí vésperas do Copa do Mundo, da Olimpíadas no Brasil, eu digo que tem alguns órgãos trabalhando para a capacitação das pessoas para o setor. Mas nós sabemos que para o setor, se quisermos capacitar todos, não vai ter espaço. Porque uma máquina entra hoje no lugar de 70, 80 pessoas no corte de cana. Okay? Sendo assim, acompanhando aí a demanda que se tem nas cidades de mão de obra, o que acontece? Você vai aí, por exemplo, em todos os pontos de atração de mão de obra nas cidades, você vê um número grande de vagas disponíveis, porém não tem pessoas capacitadas. E se nós quisermos avançar um pouquinho nisso, é só ler hoje a demanda de emprego que tem nos jornais, nós vamos perceber que tem um volume de milhões de vagas, porém sem capacitação, sem pessoas capacitadas. Então eu acho assim, olha, que o processo de capacitação tem que ficar mais forte dentro desse cenário como um todo, porque tem bastante espaço para que essas pessoas se enquadrem dentro dessas vagas disponíveis aí. Para o nosso jovem que parte para o primeiro emprego, dentro das usinas, quais são as principais funções, quais são os principais cargos, quais são as principais atribuições que podem ser exigidas, que são realmente, vamos dizer, cargos que têm um futuro? Ok. Quando eu vivi no meu ingresso na área de capacitação, tinha uma lei, 6297, era essa lei, que incentivava o menor aprendiz. E aí, ao longo do tempo, principalmente na chegada do presidente Collor,
essa lei se desfez, não utilizou mais desse recurso, e aí isso daí ficou meio que obscuro dentro do processo empresarial como um todo. Faz-se aí uns 12, 15 meses aproximadamente, que aflorou de novo o papel do aprendiz dentro das organizações. E eu tenho trabalhado bastante com isso, porque o que ocorre? Então tem nas cidades essa juventude chegando aí a ponto de trabalho, a legislação não permite que você entre em trabalho antes dos 18 anos, 16, 17, 18 anos aí, mas como menor aprendiz você pode entrar com 16 anos, 17 anos aproximadamente, junto com o Senai, junto com esse pessoal que forma de fato aí essas pessoas no primeiro emprego. Eu vejo assim, olha, que nós temos uma demanda por deficiente hoje. Se nós falarmos, por exemplo, de demanda, que também tem deficiente jovem, eu vou dizer que nós não conseguimos suprir essas vagas porque nós não temos deficiente qualificado para exercer qualquer papel dentro da empresa. No passado você tinha telefonista, você tinha porteiro, você tinha tudo isso. Mas hoje tem tecnologia nesses lugares também, você precisa saber algumas coisas a mais. Então, esse espaço, ele findou dentro dessa condição. Mas, no menor aprendiz, eu diria que nós temos mecânica de equipamento agrícola, que nós não temos mecânica, que eu entendo até que o caos do setor do agronegócio pode vir no que diz respeito à ausência de pessoas especializadas para fazer manutenção. E com muita propriedade, eu vou estar dizendo que até as concessionárias hoje, dos fornecedores de equipamento, não tem pessoas especializadas para lidar com os equipamentos que eles vendem. Então eu tenho vivido, por exemplo, Case, eu tenho vivido John Deere, eu tenho vivido aí algumas marcas, por exemplo, que tem lá na frente, representando concessionária, que tem um mínimo de conhecimento. Ok? Então eu quero dizer que tem um mercado vasto aí nessa área tecnológica para esse pessoal entrar. Sem considerar escritório, sem considerar o processo industrial também aí, que tem essa ampliação e necessita muito de operadores industriais, né? E essa é uma carência, aí então nós temos uma dupla carência. A primeira de equipamentos, que também faltam no mercado. Hoje uma colheitadeira de cana para vendida vai ser entregue em quantos meses? Eu acredito aí que mínimo 90 dias. 90 dias. E não temos o profissional para tocar esse equipamento e não temos o mecânico para fazer a manutenção necessária. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e regressamos já com o Toninho da EBA.